Foi em mais uma edição do Cultura em Construção, no Espaço Civitas, em Gandra, no Concelho de Paredes, que Ivo Rafael Silva aproveitou para apresentar a sua mais recente obra, Crónicas Paredenses, um contributo, segundo o autor, muito importante para a história do Concelho de Paredes. O título é Crónicas Paredenses e o subtítulo é Subsídios para a História do Concelho de Paredes. É exatamente isso que se trata. Subsídios é contribuições, é contribuir com aquilo que o autor conseguiu reunir ao longo de um determinado tempo, do ponto de vista da investigação histórica, e produzir um conjunto de crónicas que são contribuições para a história do concelho. Neste livro reúnem-se um conjunto de crónicas que tinham sido publicadas no Jornal do Concelho de Paredes, no Jornal Paredense, durante 2, 3 anos, e no final havia que congregar essas crónicas por serem úteis ao estudo, por serem úteis à divulgação da história, numa publicação só que fosse útil, que fosse condensada, que permitisse a investigadores, ao público em geral, ter acesso a todos os artigos que saíram no jornal, e também alguns estudos que nunca tinham sido publicados. Portanto, e daí a ideia de dar este contributo através de uma publicação que é as Crónicas Paredenses. Há várias crónicas, são mais de 500 páginas, é sempre ingrato para o autor estar a selecionar, mas como estamos nos 50 anos de 25 de Abril, eu vou chamar a atenção, por exemplo, para o artigo sobre as eleições de 1958, para as eleições presidenciais, às quais concorreu o general Humberto Delgado, e em que podemos ver o que é que se passou aqui no Concelho de Paredes no âmbito dessa eleição. Quem eram os delgadistas de Paredes, que os havia, sabemos que eles subscreveram a candidatura. O que se passou, o próprio Delgado passou em Paredes, uma visita fugaz e até a notícia censurada, mas tivemos acesso aos cortes da censura dessa notícia no Arquivo Nacional de Torre do Tombo. Conhecer também a reação aos resultados, ver que apesar dessa eleição absolutamente fraudulenta, mesmo assim houve 3 freguesias do concelho em que Humberto Delgado conseguiu ganhar, ver qual foi a reação do regime a esses resultados adversos, procurar os responsáveis e o que é que a imprensa publicou na altura como justificação. É um artigo de fundo, é uma das crónicas de fundo, e neste ano dos 50 anos de 25 de Abril parece-me que faz sentido atentar um pouco mais. O Ivo já é um investigador cultural bastante conhecido pelas obras que também já tem, não só das Crónicas Paredenses, mas outros livros que também já escreveu, mas este tem um significado mais importante para a freguesia de Gandra pelo facto de falar sobre vários pontos, várias situações da história de Gandra, não é? E existe o facto de termos poucas coisas registadas na freguesia e isso veio trazer, de certa forma, algo importante para a história e para a cultura. Ele fala da Ponte Ferreira, aqui de uma situação que muitos puxam para Valongo e nós puxamos para Gandra, portanto é uma situação que também nós já levamos ao desfile concelhio, a Batalha Ponte Ferreira, e ele também retrata essa situação no livro.